Turma, estamos lá para mais um vídeo aqui no YouTube. Então, por favor, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar e dar o seu joinha aí para a gente chegar a mais pessoas e conseguir fazer nosso trabalho com mais afinco, para que a gente possa também alcançar outras pessoas que estão precisando também dessas informações. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos começar a trabalhar sobre concurso. O que seria isso? Vamos fazer questões relacionadas ao concurso e entender como vamos fazer essa prova. Então, eu vou estar passando com vocês detalhes de como se posicionar na prova, como ler a prova e como interpretar a prova para fazer ela de forma mais didática, mais dinâmica e mais assertiva, né? Fazendo com que você consiga o resultado muito mais rápido ou consiga chegar na resposta com muito mais clareza, mesmo que não tenha tantas informações, mas você consegue analisar a prova para poder chegar nesses resultados. Sem mais delongas, eu vou aqui com um vídeo e aí a gente vai trabalhando junto sobre isso aí. Na primeira questão, vou puxar aqui o arquivo e aí a gente vai trabalhar sobre esses assuntos aqui. Vamos lá. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Nessa primeira questão aqui, nós temos assim, ó, durante o uso de um gerador de raio-x, é fundamental que o técnico em radiologia compreenda as especificações do equipamento, né? Principalmente em relação à variação de tensão e corrente. O tipo de gerador de raio-x que proporciona uma tensão constante e contínua durante a exposição, permitindo maior qualidade de imagem e menor dose de radiação ao paciente, corresponde a... E aí temos aqui, ó, gerador monofásico de meia onda. Então, a gente já começa a pensar, calma aí, se ele tem, vamos grifar isso aqui, se ele falou que ele tem uma tensão constante e contínua, isso a gente tem que grifar. Bom, então, monofásico ele não vai garantir essa tensão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é riscar, pô, monofásico. Monofásico não tem nada a ver. Então, eu risco isso. Por que eu estou riscando? Para não precisar mais ler isso, porque não fez sentido, né? Aqui, gerador de onda pulsada. Se ele está falando que ele é contínua, não pode ser pulsada. Então, eu vou tirar o gerador de onda pulsada. Aí eu estou analisando a prova. Então, calma aí. Se ele falou que não pode ser pulsada, eu tenho aqui gerador trifásico de 6 pulsos e gerador trifásico de 12 pulsos. Então, se não pode ser pulsada, eu risco a B. Olha só como é que vai ficando fácil a prova. E eu risco a C. Logo, a resposta que me sobra é o quê? Gerador de alta frequência. Poxa, show de bola. Cheguei à minha resposta. E eu nem comecei a ter que pensar muito, né? Eu simplesmente analisando as questões, eu consegui chegar a esse resultado. Então, toda prova que vocês fizerem, faça isso. Analise cada questão, analise cada coisa. Calma aí, se eu estou pegando essa partezinha aqui do enunciado, isso não está fazendo sentido com essas alternativas. Vou cortar todas que não fazem sentido e deixar as que fazem sentido ou que me deixam em dúvida para que eu possa fazer a escolha de qual seria a resposta. Beleza? Então, na primeira questão foi fácil. Então, a gente tem aí o... né,
a resposta certa como a letra D. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o... Isso. Parar de escrever. Vamos passar aqui para mais uma. Deixa eu... Annotation. Erase. Clear all drawings. O que também eu vou fazer também agora com o próprio PDF. Vamos lá. Questão número 2. Está assim, na produção de raio-x, em um tubo de raio-x, os elétrons acelerados pelo cátodo colidem com o anodo e geram radiação. Pô, beleza, daí é normal. O principal tipo de radiação produzida nessa interação é... E aí essa questão é batida demais, então a gente está começando bem light nisso aí. Vamos lá. Olha só as coisas que ele está falando. Ele está falando que é uma produção de raios X. Na produção de raio-x em um tubo de raio-x. Isso é até redundante, mas é isso. Se a produção de raio-x, ele tem aqui, ele não me deixa a opção de ficar em dúvida. Por quê? Ele fala radiação de freio, Bremsstrahlung. Opção B, radiação ultravioleta. Calma. Se ele não falou que a radiação era X, ela não pode ser radiação ultravioleta, porque são radiações diferentes, são comportamentos de ondas diferentes. Agora, se ele fala radiação alfa, cara, se ele falou radiação X, não pode ser alfa. Vamos cortar. Vamos ver quantas vão sobrar. Radiação gama na D, não faz sentido. E radiação beta na E. Tá vendo? Esse é um tipo de questão, gente, eu não inventei isso aqui para ficar fácil, não. Isso aqui é questão de prova. Então só tem a radiação de Bremsstrahlung. Cabe a mim explicar para vocês o que seria Bremsstrahlung. Entendeu? Por quê? Porque aqui está muito fácil. Bremsstrahlung, ou radiação de frenagem, né? Essa radiação é uma radiação que acontece quando o feixe de elétron passa perto do núcleo e ele é atraído por ele. Então ele vai sendo atraído. Por quê? Eu tenho um feixe negativo que vai passando perto do núcleo, que é positivo. Na sua carga maior, você é positivo. Então ele vai atraindo isso, ele vai perdendo, desacelerando, por isso que é de frenagem. Ele vai desacelerando essa radiação, que é um disparo de raio-x. Quando ele desacelera, ele tem que liberar essa energia a mais, essa energia aqui da frenagem, ele libera em forma de raio-x. E é isso que acontece com a radiação Bremsstrahlung, que é a radiação mais comum, né, de ser produzida. Professor, tem outra radiação? Sim, você tem a radiação característica, que é quando esse feixe de radiação atinge um elétron da camada do alvo, né? Do elétron da camada do alvo. E ele consegue arrancar esse elétron, e ele começa a ter as características energéticas desse elétron. Então, isso aí é uma radiação característica. Então, com isso, nós teremos dois tipos de radiação. Professor, ficou muito técnico para mim, não consegui entender. Vamos colocar assim: radiação Bremsstrahlung e radiação característica. Imagine que você tenha várias pedras na sua mão e você quer jogar essas pedras numa mangueira para derrubar a manga, a fruta em si. Você vai tacar todas essas pedras de uma vez e ver o que acontece. Vamos lá. Se você tacar todas essas pedras, a maior parte vai passar perto ou vai atingir de fato a manga? Normalmente a maioria vai passar perto ali, né? E uma ou outra vai acertar a manga, podendo arrancá-la, que é a questão da radiação característica. Basicamente é essa analogia que a gente vai fazer. É mais provável que passe perto, porque você jogou todas em direção. E aí tem uma possibilidade maior de passar mais perto do que a possibilidade dele arrancar jogando todas as pedras de uma vez.
Tudo bem até aqui? Fácil, claro, como água barrenta. Tranquilinha, né? Vamos lá para a próxima questão. Na próxima questão está assim: a dose de radiação é uma medida importante, né, na proteção radiológica. A unidade padrão para medir a dose de radiação absorvida no Sistema Internacional de Unidades é... Aí tem um macete muito legal. Essa aqui é uma questão muito interessante. Então, se eu estou falando de dose de radiação absorvida, isso já tem nas nossas aulas aí. Vamos lá. Mas a gente vai colocar aqui que ele está começando o ano aqui, estreando com chave de ouro aqui no YouTube aqui para poder fazer para vocês um trabalho legal. Quando eu falo radiação absorvida, vou dar uma grifada aqui. Absorvida. Perceba que absorvida tem A. Ah, professor, isso é óbvio, né? Vamos ver isso aí. Mas ninguém explicou isso aí para vocês, né? Óbvio, mas vamos lá. Tem o A. Assim como o azul gray também tem A. Tá bom. O gray também tem A. Então, o que significa RAD? Né? Radiation Absorbed Dose, né? Dose de radiação absorvida para bosta, é essa aí. Olha só, temos sim. RAD está certo. É uma dose de radiação absorvida. Porém, ele quer saber no Sistema Internacional de Unidades. Então, Sistema Internacional de Unidades, a gente vai usar o Gray. Ok? Ah, professor, ficou difícil? Não, ficou fácil. O REM pode ser uma alternativa? Não, nem se fosse a alternativa. Por quê? O REM é com M, né? Que seria dose equivalente, né? Radiação equivalente, dose no homem, né? Radiation equivalent in man, né? Dose equivalente no homem, né? A radiação equivalente no homem. Então, esse N aqui não faz sentido, teria que ser M, porque é in man, no homem. Então, isso aqui já está errado, mas seria, se fosse com um M, uma dose equivalente. Aí vocês lembram aqui que tem é equivalente, tá certo? Do Rain e Sievert são radiações equivalentes. Então, se eu já cortei aqui porque eu sei que tem que ter o A do absorvida, eu só vou saber quem é o Sistema Internacional. Logo, fica fácil de dizer que o Sistema Internacional é a minha letra A. Então, a resposta certa aí é Gray, né? Fácil, fácil, fácil. Viu como é que não é tão difícil assim? Olha só agora outra questão bem interessante. Qual das incidências a seguir não é utilizada para avaliar estruturas da cabeça? Aí está aqui Towne, né? Towne, Reverchon, Breton, Altos, Worms, é a mesma coisa, né? A P axial de crânio, frontonucal, não tem uma opção de nome isso aí. É crânio? É crânio, pô, então beleza. Ele quer o quê? O que eu preciso aqui da questão? Aqui não é utilizada. Opa, então vamos lá. Towner, é de crânio? É o AP axial de crânio, faz parte da rotina básica de crânio. Então eu vou cortar, porque ele faz parte da estrutura do crânio. Schiller, a gente faz boca aberta e boca fechada, normalmente, né? Então tem um Schiller que é para ATM. Tá aqui no crânio, tá na cabeça, beleza. Vamos para mais. Laurel. Olha só, chegamos nela. Quem é o Laurel? Ou Igemo Laurel? Igemo Laurel é para avaliar o que? Derrame pleural. É um decúbito lateral com raios horizontais, né? Um AP decúbito lateral com raios horizontais. E aí eu vou estar vendo tanto hemotórax ou
hidrotórax, como também o pneumotórax. E isso vai variar de como que eu vou colocar o paciente. Mas como assim? Se eu quiser avaliar o paciente para um derrame pleural, por exemplo, eu vou colocar a estrutura que eu tenho a lesão para baixo, né? Porque eu consigo definir o derrame pleural. Mas por que isso? Por propriedades físicas, né? O líquido ele fica embaixo. Pega uma garrafa, se você estiver aí estudando com uma garrafinha d'água transparente, você vai ver que o líquido vai estar embaixo. Ah, mas isso é normal. Vira a garrafa de cabeça para baixo, o líquido vai estar embaixo, porque ele é mais denso. Então ele vai conseguir te dar uma questão de nível muito maior. Ah, professor, mas se eu fizer o contrário? Se eu deitar ele com o líquido, ao invés de ficar para baixo, eu botar o líquido para cima. Se você deitar ele para o outro lado, você vai colocar o líquido na região do mediastino. E na região do mediastino já tem uma opacidade maior. Então você não vai conseguir saber se aquilo ali é nível hidroaéreo ou não. Então, por isso que a gente faz ele com a parte voltada para baixo, isso no derrame pleural. No pneumotórax, sim, aí o ar tem que estar para cima, tá bom? Então chegamos aqui à resposta, só analisando facilmente aqui, a gente já chegou no Laurel, porque acabou batendo antes. Stenvers, você já sabe que é para mastoide. E o Hartmann é o PA de órbita, né? Transorbitária aí também para mastoide, ou para órbita que a gente faz, desculpa. Vamos lá, vamos para a próxima. Isso aqui é legal. Fala assim, ó. A respeito dos princípios físicos da tomografia computadorizada, assinale a alternativa correta. Está aqui assim, o processo de reconstrução das imagens em TC utiliza apenas algoritmos de filtro de retroprojeção sem compensação geométrica. Pô, como assim sem compensação geométrica? Eu não vou ter que fazer com que isso seja uma imagem verídica com o que é a imagem real? Então, não posso ser sem a compensação geométrica. Eu tenho que compensar isso aí para poder colocar dentro das proporções reais de qual é aquela estrutura. Até porque a gente utiliza a tomografia para N funções, por exemplo, para calcular o tamanho ou as dimensões de um tumor, para fazer a marcação de uma radioterapia. A gente utiliza para marcar quanto de deslocamento, quanto de parafuso que o ortopedista vai ter que colocar na fratura, você consegue ver isso. Quanto de estrutura ou daquela densidade daquele nódulo ali tá medindo, qual o tamanho que o fígado tá, o baço tá, porque isso aí já vai gerar características patológicas no paciente. Então, tem que ter uma compensação geométrica. Então, esse sem a compensação geométrica, ele já anula essa questão de ser correta. Ele tira ela dessa chance, tá beleza? Vamos lá. A dose de radiação em uma TC é independente do número de cortes adquiridos durante o exame. Já pensou? Então, quer dizer, fazer um corte ou fazer 1000 cortes dá a mesma quantidade de radiação? Se eu utilizo radiação a cada rotação, eu faço um corte, e a cada isso tem uma exposição, não pode ser verdade uma coisa dessa, tá certo? Então, já risco, nem leio. Tá fazendo a prova, só tô lendo aqui porque estou explicando para vocês. Se fosse fazendo prova, nem lia mais. Corta isso da vida de vocês e vai ler só as que fazem sentido. Vai procurando os erros na prova para que vocês possam, né, tá mais direcionado para o que vocês querem fazer. Não deixe a prova te ludibriar para que você leia a prova todo, o tempo todo. Você leia a prova toda, mas não o tempo todo. Leia só o que é suficiente. Começou a falar besteira, sai. Entendeu? Isso serve até para a vida normal. Começou a falar besteira, sai de perto. Vamos lá. O uso de contraste intravenoso em TC baseia-se na capacidade do agente de aumentar a absorção de raio-x em tecidos específicos. Bom, isso aqui faz sentido. Eu vou deixar aqui porque eu vou analisar as outras questões.
E aí depois eu vou ver a que faz mais sentido, que seja mais coerente dentro do que a gente está, né, se propondo ali no enunciado. Vamos lá. Vamos lá. Na D está assim, a resolução espacial em TC não é afetada pela largura do colimador utilizado durante a aquisição das imagens. Então, vamos lá. Esse não aqui é o que quebra todo o andamento da questão. Vamos pensar nisso. Se eu aumento a minha colimação, né, eu começo a ter o quê? Eu tenho um raio mais divergente, eu tenho mais divergência. Então, se eu aumentei a minha colimação, eu vou diminuir a minha resolução, né? Isso é sugerido desde os raios-x do que quanto mais coeso for a colimação, melhor é a resolução, ou seja, quanto mais colimado, mais detalhe eu dou. E aqui está falando que é a resolução espacial, que é o detalhe da imagem, que é essa riqueza de detalhes da imagem. Ele está falando que não tem a ver com a largura do colimador. Então, eu posso colocar grandão que vai estar o mesmo detalhe. Não é assim que vai funcionar, né? Então, isso não faz sentido por causa desse não aí. É o que acabou, né, corroborando para que essa questão não seja validada. Na ETA, assim, a resolução espacial é diretamente afetado pelo comprimento da estrutura. Ou seja, quanto maior o meu comprimento, melhor a minha imagem? Não, a gente não está falando isso. A tomografia, ela vai avaliar o quê? O que ela vai varrer, a largura ali, né, onde ela vai fazer a varredura. O comprimento, ela vai manter o mesmo detalhe em todo o comprimento dessa estrutura, não vai variar. O paciente é alto vai ter mais detalhe, o paciente é baixo vai ter menos detalhe. Não é isso. Então, ó, tá vendo? A gente olhou uma que fez sentido. Pô, ali é C, fez sentido. Não sair marcando, a gente não sai marcando. Olha, vê se tem outro que faz sentido para a gente analisar. Nossa, isso aqui fez sentido. Realmente, em vista de todos os outros, isso aqui é o correto. Então, a letra C. Sim, o contraste ele vai ter o quê? Por que faz assim? O agente aumenta a absorção de raio-x? Porque o raio-x tem mais dificuldade de passar. Por isso que ele fica branco, essas imagens, em certas estruturas que foi injetado ou administrado o contraste. Beleza? Só pegar um negocinho. Muito bem, vamos lá, voltemos. E na próxima questão está assim, na sexta, né? No estudo do abdômen agudo, as incidências básicas incluem, então vamos lá, rotina de abdômen agudo, que é a minha rotina de abdômen agudo. Então, você já tem isso aqui como referência no raio-x, você já vai ter a noção de como fazer, né, a análise disso aqui. Ele fala PA em supino, ou seja, vou deitar o paciente em decúbito ventral para fazer um abdômen. Pô, PA supino? Não. Então, tudo que tiver PA supino, eu corto. PA supino, olha só como é que se faz prova, hein? PA supino, é claro, essa questão é fácil, você já vai marcar direto, que eu sei que você sabe disso aqui pra caramba. PA supino. Mas vamos supor que você está começando muito agora e não sabe. Beleza? Olha só, eu já cortei 3 alternativas, tinha 5, então eu tinha 20% de chance de acertar, uma delas é certa. Eu cortei 3, agora tem 50% de chance. Bem, meus queridos, essas duas alternativas aí que vocês estão sobrando são as alternativas que é a forma com que eu quero passar para vocês de como eu faço prova, né? E muitos dos alunos que estão comigo já fizeram prova e tiveram resultado assim. Transformar as questões em verdadeiro ou falso. É claro que aqui ainda estamos muito no... Está muito fácil essas questões aqui. Eu vou até começar a caprichar um pouquinho mais
porque essa aí eu peguei as questões de provas que são pertinentes da atualidade desse ano para poder fazer essas questões. Então, a gente vai ter questões com mais dúvidas mais concretas. Então, a ideia que a gente quer passar, de uma modo geral, é que você consiga analisar a prova para deixar você só com apenas duas alternativas, ou seja, mesmo que for na sorte, é um cara e coroa. Então, se você não ganha nunca no cara e coroa, o problema já não é mais a prova, porque uma hora você tem que acertar, não é possível. Então, olha só, eu até parei de analisar aqui, ó. Eu tenho também um PA supino. Olha o PA supino aqui. Entendeu? Então já acabou. A questão toda foi cortada. Ela se autocortou-se a si mesma. Por quê? Eu tenho PA supino em tudo aqui, ó. Então tá tudo errado. Então, qual é a resposta certa? Vamos avaliar agora. Ele é só de sacanagem, porque na prova mesmo eu nem leio. Se eu vejo que eu estou anulando as coisas certas, eu nem leio. Já fiz a minha análise. AP em supino, que é o AP de abdômen normal. AP em ortostática, beleza? Para ver nível hidroaéreo. E o PA de tórax. Você fala, pô, para que eu vou fazer um PA de tórax para estudar um abdômen agudo? Porque você vai eliminar o falso abdômen agudo, entendeu? Então, às vezes, a lesão ou a patologia é no tórax, entendeu? Algum, sei lá, um enfisema, algum derrame pleural, alguma coisa que está próximo na área de transição e a pessoa relata que está com dor. Dói aqui, aí bota a mão na barriga, né? Bem perto aqui do abdômen, não, meio que abdômen, meio que tórax. Para o paciente, aquilo ali é barriga, entendeu? No peito, no peito. Então, o médico tendo essa noção, ele vai falar, pô, vou fazer um abdômen agudo, que ele está com a mão muito alta ali na hora de que está relatando dor. Então, aí ele vai sugerir, ó, vamos fazer isso aí, vamos fazer uma rotina de abdômen